Pode começar. Podemos, podemos começar? Sim. Vamos todo mundo elevar os nossos pensamentos Glória a a Deus. Deus. Neste momento vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus querido, neste momento, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Queremos nos apresentar diante de Ti para aprender mais do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem fazer o Teu mover nas nossas vidas para que nós possamos cada vez mais aprender de Ti. Assim, Deus querido, nós pedimos ao Senhor, nós temos sede de Ti, Senhor. Temos sede de aprender do Senhor para ajudar as vidas, ajudar as pessoas que estão por aí, Senhor, precisando de ajuda. Senhor Deus, nós queremos tais coisas pelo fato de saber, meu Deus, quem nós somos nas Tuas santas mãos. Senhor Deus, nos ajuda, nos ensina cada vez mais. Ensina cada um dos irmãos que está presente, que está querendo mais, porque, como foi dito, Senhor, aquele que tem sede bebe água. Deus querido, continua conosco, continua, meu Deus, com teus servos, teus filhos, continua, meu Deus, né, com essa mentoria, que essa mentoria possa ir longe, possa alcançar mais vidas. Senhor Deus, que não possa parar só em nós, mas que nós possamos repassar para mais e mais pessoas. Espírito de Deus, continua nos abençoando, continua nos enchendo cada vez mais. Ó Espírito Santo, nós te honramos, Espírito Santo, porque só o Senhor pode nos ajudar a nós a adorar o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém? Glória, aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus é Deus. maravilhoso, Ele é digno de honra, de glória. Vou pedir aí para a Bispa Thaís, está abrindo aí a Bíblia em Mateus, Mateus 26, 28. Ma- A Edileuza também disse que se precisar dela, ela pode ajudar na leitura, tá bom? Pronto, pronto. Então as Amém. duas aí, quem achar pode ler aí, uma das duas. Quem achar primeiro, lê aí para nós. Mateus quanto? 26, 28. Ok. Pode ler? Pode ler. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. 28. Ok. Lê de novo. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Eu vou pedir para a irmã de Leusa abrir aí em Mateus 24, 28. Vinte e quatro, 28. Está. Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ajuntarás o que? Ajuntarão as águias. As águias. Isso, as águias. Ok. Muito bem. Está aí nosso primeiro versículo da palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo direitinho aí? Tudo beleza? Ok. Vamos aprender sobre o mundo espiritual. Nesse dia de hoje, 22 horas e 18 minutos de segunda-feira,
de 2024. Aleluia. O nosso tema da mentoria é os alimentos dos espíritos. Quais são os alimentos dos espíritos? Nós vamos tratar desse assunto a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Vou pedir mais uma vez para nossa irmã de Leusa ler Mateus 24, 28. Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ok. Onde estiver um cadáver, se ajuntará as águias. Observe que a Bíblia chama urubu de águia. Porque quem gosta de carniça e de cadáver fedendo, podre, a gente conhece como urubu. Né? O urubu, ele não aguenta ver um cadáver que se ajunta em um bando para se alimentar daquilo ali, daquela sujeira, daquela imundiça que está ali chamando a atenção. Por que as águias, os urubus, né? Vamos falar urubu. Por que os urubus? De longe, eles conseguem sentir o cheiro de uma carniça. Por que eles conseguem? Porque aquele fedor ali se espalha e o vento o leva. E quando o vento leva aquele fedor, aquele mau cheiro, chega nas narinas dos urubus e eles vêm em bando para se alimentar daquela carniça que está ali morta naquele lugar. O vento que traz. Às vezes alguém joga uma carniça assim na beira da estrada e de repente o vento sopra, joga aquele fedor todo para dentro de casa, que você sente o fedor da carniça chegando dentro da sua casa, aquele mau cheiro. Por quê? Porque em algum lugar tem algo que fede, e tudo que fede é atraído por espíritos malignos, tá? Glória a Deus. Então essa palavra aqui de Mateus 24, versículo 28, ele está falando exatamente sobre isso, que é onde está uma carniça, um cadáver, as águias, o urubu está por perto, em bando, está ali para devorar aquela carniça, aquele mal que está ali fedendo, né, por muitos dias ou por muitos tempos, está ali aquele cadáver, e os urubu aproveitam aquela situação para se alimentar. Pronto. Então o versículo base que eu trouxe aqui é exatamente esse aí de Mateus 24, versículo 28, falando sobre isto aí. Glória a Jesus. Eu vou começar fazer em parte. Eu vou começar entre as trevas e depois eu vou falar da luz. Eu vou falar os alimentos das trevas, que são os espíritos caídos, de que eles se alimentam, os espíritos que foi rejeitado lá do céu, que hoje está aqui na terra, que são os demônios, os espíritos malignos, tá? O diabo, que estão aqui matando, roubando e destruindo, como a palavra de Deus diz. Então eu vou falar quais são os alimentos deles no dia de hoje. E depois eu vou falar do alimento do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, dos três. Aleluia. Nós vamos falar sobre isso, que todos dos lados são espíritos. Lembra disso, que a Bíblia fala que Deus é espírito, Jesus é espírito, o Espírito Santo é espírito, os anjos são espírito. Então se trata do mundo espiritual. Glória a Deus. Mas vamos falar primeiro do lado das trevas. Vamos compreender quais são os alimentos que os espíritos malignos, eles se alimentam. Vamos aprender a partir de agora, em nome do Senhor Jesus.
Espírito de Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos proteja, nos livra de todo mal. Espírito Santo, acampa os teus anjos aqui comigo, quebra todo mal, quebra toda a fortaleza do diabo, em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, me ajude a ensinar sobre o mundo espiritual. Esteja aqui comigo, Senhor, me dê livramento, corta todo laço, não deixe que nenhuma seta, nenhum espírito maligno venha se aproximar de mim, lança por terra todo o mal, me reverte agora das tuas armaduras, coloca o teu capacete espiritual sobre mim, derrama o teu sangue, em nome de Jesus, me reverte como soldado, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém e glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu pedi esse revestimento porque se trata de um assunto aqui muito sério e eu não posso estar falando assim de qualquer jeito, porque os espíritos, eles não se alegram quando a gente começa a revelar segredo deles, eles não gostam. Assim como você também não gosta que alguém vá lá revelar um segredo seu para alguém. Você vai gostar? Não. Mesma coisa os espíritos, eles não gostam, entendeu? Que revele coisas que eles andam fazendo, eles não gostam. Então, por isso eu pedi aqui revestimento do Espírito Santo sobre minha vida, para Ele estar aqui comigo, para eu poder estar falando isso aqui para vocês. Glória a Jesus. Tá bom? Aleluia. Os espíritos malignos, primeiro, eles se alimentam de sangue. O primeiro alimento de espíritos malignos nos dias de hoje, ele requer sangue. Glória a Jesus. Eles requerem sangue. Sangue de quê? Sangue de galinha, sangue de bode e sangue de criança. Os espíritos malignos, essas três coisas daí, eles querem que as pessoas, os seres humanos, dê para ele sangue de galinha, de bode e de criança. Sangue. O segundo alimento que os espíritos malignos eles se alimentam é de farofa, azeite, cachaça, frango e etc. e etc. Esses daí são os alimentos que os espíritos das trevas se alimentam e no qual eles pedem para as pessoas esses objetos no físico. Vamos supor, a galinha é do mundo físico. Ele quer que mate a galinha, principalmente uma galinha preta. Eles querem que mate aquela galinha, pede o sangue e o resto eles querem que coloque uma encruzilhada em um lugar qualquer. Os espíritos pedem isso para as pessoas que trabalham com ele fazer. Vai entendendo. Glória a Jesus. Mesma coisa é a cachaça. É do mundo físico aqui. Os espíritos querem a cachaça. Quer que coloque a cachaça lá na encruzilhada. Tá ok? A farofa também é daqui do mundo físico, é da farinha, vem da farinha. Vem da mandioca. Então os espíritos querem também a farinha misturado com o azeite. O azeite é tirado do licuri, do dendê, e produzido um azeite misturado com a farinha, vira uma farofa amarela de azeite. Isto os espíritos também querem. Entendeu? Esses alimentos aí, todos eles são daqui do físico. São alimentos que você come. O frango, nós comemos frangos. Entendeu? A bebida, muitos bebem por aí. A farinha nós comemos também no dia a dia. O azeite também, nós utilizamos também aqui no físico. Então, muitas coisas aqui que nós utilizamos aqui no físico,
os espíritos malignos, eles querem que as pessoas peguem isso aí e façam o sacrifício para eles. Então, os alimentos dos espíritos que veio para matar, roubar e destruir, é exatamente essas coisas aqui que eu acabei de falar. Incluindo uma criança inocente, pura, é a mais que ele deseja, é a mais que ele quer. É o sangue das crianças. Quantas crianças têm desaparecido? Por quê? Para fazer rituais. Eles entram em matas virgens e lá eles fazem essas práticas de rituais, porque os espíritos pedem sangue de criança inocente. E isso eles fazem. Então, os alimentos desses espíritos malignos é exatamente esses objetos e seres humanos, criança. Animais, o que eles pedem é galinha e bode. São os alimentos preferidos das entidades. Quando você vai em uma encruzilhada, você encontra lá um despacho, e nesse despacho feito lá, você vai ver os objetos que tem lá. Cachaça, farofa, né? Galinha e etc, etc. Você vai encontrar lá. É aquele tacho de coisa lá. E outro detalhe, é tudo do bom e do melhor. Os espíritos malignos, eles não querem coisa ruim. Ele quer coisas caras. Ele quer o melhor. Eles querem o melhor. Não é de qualquer jeito. Não é de você comprar uma qualquer galinha que eles não querem. Não é qualquer bebida, ele não quer. Eles querem coisa fina. O outro detalhe que eu não coloquei aqui não. Até champanhe, né? Champanhe, eles também pedem. Então, tudo isso aí são alimentos daqui do físico que os espíritos, eles pedem para as pessoas fazer para eles. Muito bem. Agora, vamos pensar aqui comigo. Como um espírito vai comer uma galinha aqui no físico, se ele é espírito? Como um espírito vai beber de uma cachaça que é daqui do físico? Como um espírito vai se alimentar, comer uma criança? Como um espírito vai experimentar de uma farofa com azeite? A gente observa que um despacho feito leva meses lá, aprodece lá na encruzilhada. Você vai dar 10 passadas, vai estar lá. Vai estar lá a bebida, vai estar lá, tudo produzido, ninguém comeu. Você vai olhar e dizer, gente, esse despacho todo aqui foi para o espírito, parece que o espírito não veio comer nada, ficou tudo lá. Então, e daí? E aí, o que acontece? Os espíritos se alimentou ou não se alimentou? Porque os alimentos estão lá na encruzilhada, produce lá. Mas e aí? Eles se alimentam de quê mesmo? Porque da galinha que estava lá, continuou lá naquele lugar. Irmão, escute o que eu estou falando aqui. É uma mentoria. Eu estou ensinando algo espiritual para os irmãos. Eu estou passando algo para os irmãos conhecer, entender. Entendeu? Às vezes os irmãos ficam assim, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Falando sobre isso. Irmão, a gente precisa saber de tudo. A gente precisa entender das coisas. Às vezes você encontra um ritual, alguém fez um ritual para você, você fica perdido, não sabe nem o que é. Então aqui na mentoria você vai saber das coisas espirituais. Não tenha medo, não se assuste. Não se preocupe. Às vezes as pessoas confundem, por a gente estar falando sobre um assunto desse aqui, ó. As pessoas julgam a gente mal, só da gente estar ensinando sobre isso. As pessoas nos julgam. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda. Vamos aprender. É uma escola aqui.
E a gente já precisa aprender de tudo. Eu estou falando aqui agora do lado das trevas, e daqui a pouco eu vou falar do alimento do Espírito Santo. Você vai entender, calma aí. Vamos em parte. Agora fique tranquila, não tenha medo. Vamos à frente. Vamos à frente. Então, como os espíritos se alimentou, se a cachaça que ele pediu está lá ainda, se a farofa que ele pediu está lá, prudeceu, ninguém comeu. E eles se alimentaram de quê, afinal de contas? Vou lhe dizer aqui agora. Ele se alimentou tão somente da fé da pessoa. O diabo, ele não quer o frango. O diabo, ele não quer a bebida. O diabo, ele não quer a farofa. O que o diabo quer realmente é a sua fé diante daquilo que você está fazendo para ele. O que o diabo está fazendo é simplesmente lhe experimentando se você realmente está obedecendo a ele. Se aquilo que ele pediu você está fazendo, eles consideram você, aqueles que trabalham, como cavalos dele. O que o Espírito realmente se alimenta é das atitudes das pessoas. O que ele se alimenta exatamente é disso aí. Quando a pessoa põe a fé em uma coisa ruim, o diabo se alimenta daquilo ali. Então o alimento do diabo não é um despacho, não é uma bruxaria. Não, eles não comem essas coisas no físico. O alimento dele é da fé das pessoas. Quando as pessoas geram fé para fazer aquele propósito, gera fé para fazer aquela situação ali, os espíritos se alimentam daquela energia gerada por aquelas pessoas que estão saindo 12 horas da noite para ir colocar um despacho ou lá no rio, ou em uma encruzilhada. O diabo está se alimentando daquela energia negativa que a pessoa está fazendo. O alimento dele é aquilo ali. É exatamente aquilo ali. Ele não quer nada daquilo que botaram lá, mas só da pessoa fazer, demonstrar para ele que está fazendo, que está acreditando, que está com fé neles, ele suga aquela energia daquela pessoa para ele. Fim do resultado, além de sugar a energia, ele vai levar a alma daquela pessoa também para ele, né? Como você sabe. Então, o alimento dos espíritos são as energias ruins das pessoas. Quando a pessoa pensa coisa ruim, está alimentando os espíritos. Quando as pessoas começam a pensar em derrotas, em fracassos, está alimentando os espíritos malignos. O que realmente alimenta os espíritos são as decisões erradas que você toma. Os pensamentos errados que você faz, que você age, isso alimenta os espíritos. O alimento dos espíritos é exatamente essas coisas que às vezes nós cometemos ao dia a dia. Os erros que nós praticamos, as mentiras, principalmente as mentiras, são alimentos preferidos dos espíritos malignos. É a mentira vindo de cada um de nós. O que alimenta os espíritos é exatamente as nossas atitudes que a gente faz no dia a dia. É esses alimentos aí que realmente os espíritos se alimentam. Então o que é que eu quero dizer? Eles não se alimentam de um despacho que está lá feito. É tanto que você for lá, vai passar meses, o despacho está lá, a mesma coisa. A prudência lá, ninguém come. Era para os espíritos comer a galinha, lamber o prato, não deixar nada lá.
mas a galinha apodrece. Quem come lá é os urubu. Então, qual é os alimentos é a energia da pessoa, a energia ruim, a energia mal, que está ali fazendo mal contra a pessoa. É isso aí que vai trazer essas energias negativas, são os alimentos dos espíritos que vêm para matar, roubar e destruir. Então, todo pensamento negativo seu é alimento para o diabo. Todos. Todo pensamento de fracasso, de derrotas, que você fica confessando que não vai conseguir, que não tem mais jeito. Eu já perdi tudo mesmo. É assim mesmo. Tudo isso aí, tu está liberando energia para os espíritos se alimentar. Ele vai se alimentar exatamente dessas palavras liberadas que você dá. Essas são os alimentos dos espíritos malignos. Entendeu? Então, eles não se alimentam de alimento físico. Eles se alimentam de alimentos que nós liberamos. As coisas negativas. A mentira, o engano, as falsidades. Tudo isso aí que nós praticamos no dia a dia são alimento para os espíritos. Eles se alimentam justamente dessas coisas que nós praticamos ao dia a dia. Das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Eles se alimentam exatamente dessas coisas. Entendeu? Glória a Jesus. Então, tá aí. Os alimentos dos espíritos malignos, que veio para matar, roubar e destruir. Mas agora eu quero apresentar para você os alimentos do Espírito Santo. Quais são os alimentos do Espírito Santo, de Jesus, dos três, que é o Pai, Filho e Espírito? Quais são os alimentos dele? O primeiro alimento que Deus quer que a gente faça para Ele, que Ele gosta e Ele se alegra, é quando nós obedecemos, a obediência a Ele, obedecer a Deus. É o primeiro alimento do Espírito Santo. É quando nós obedecemos para Ele e liberamos essa obediência para Ele ser alimento para o Espírito Santo. Glória a Jesus. Tudo que é verdade é alimento para o Espírito. Tudo que é bom e agradável é alimento para o Espírito Santo. Tudo que nós praticamos com fé é alimento para o Espírito Santo. Por isso que Hebreu 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quer alimentar a Deus? Glória a Jesus. Utilize a sua fé em honrar a Deus, em glorificar a Deus, em exaltar a Deus. Tudo isso é alimento para o Espírito. Quando você usa a sua fé para jejuar, o jejum é alimento do Espírito. Aleluia. Fortalece o Espírito, é alimento. O jejum, a consagração, a oração. Tudo que você faz com fé, de bom, de agradável, diante de Deus, é alimento de Deus. O alimento de Deus é que nós viemos utilizar a fé em coisas boas, em coisas que venham a glorificar e exaltar o nome dEle. É utilizar a fé, é crer, é acreditar, é confiar, é ter ânimo. Aleluia.
é ter paz no espírito, é pensar coisas positivas. O negativo alimenta o espírito maligno. E o positivo alimenta o Espírito Santo. Tudo que é negativo alimenta a força das trevas. Tudo que é positivo alimenta o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Então o cristão tem que viver nas coisas positivas. O cristão que anda com o Espírito Santo tem que andar de cabeça erguida. Glória a Jesus. Não pode andar com pensamento de fracasso, de derrota. Não, que isso aí é alimento do diabo. Agora, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, glória a Jesus, vai transmitir a fé suficiente para alimentar o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. Os discípulos dizem assim: mestre, vamos comer. Aí Jesus disse: não, o meu alimento não é pão, não é bebida. Olha o que Jesus disse: o meu alimento não é pão, não é bebida. O meu alimento é obedecer, fazer a vontade do meu Pai. Glória a Jesus. Os irmãos, quem pode encontrar esse versículo aí, amados? Glória a Jesus. Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quem pode achar esse versículo aí? João, quem pode ler aí? João 4, 34. Glória a Jesus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, glória a Jesus, nós estamos alimentando a Deus com a nossa fé, com a nossa obediência, com o nosso bom caráter. Isso tudo é alimento para o Espírito Santo. Glória a Jesus. Toda vez que nós fazer coisas boas, é alimento para o Espírito Santo, e o Espírito Santo bem alimentado, ele vai estar sempre forte na sua vida. Glória a Jesus. Tá? A sua carne vai estar fraca e o teu espírito vai estar sempre forte, se você sempre estiver alimentando o Espírito Santo em coisas agradáveis, em coisas boas, em coisas honestas. Aleluia. Isso vai trazer alimento espiritual para o teu Deus. Algum irmão pode ler aí em João 4, 34? Posso, apóstolo, ler? Pode ler. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que interessante, né, irmã Edileuza? Glória a Jesus. O próprio Jesus, ele está declarando aqui qual é o alimento do Pai. É fazer a vontade dele. É obedecer. Quando nós obedecemos, nós estamos alimentando o Papai do céu. A Jesus, ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, toda vez que nós obedecer, fazer a vontade dele, com carinho, com amor, com obediência, com honestidade, com todas as características de amor, de bondade, glória a Jesus, isso é alimento do Espírito Santo. Todavia que você praticar essas coisas, você está alimentando o Espírito Santo. Glória a Jesus. Isto é o alimento do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. As coisas boas que nós utilizamos aqui no dia a dia. Cada vez que você ajuda alguém, o seu próximo, é alimento para o Espírito Santo. Cada vez que você foge da aparência do mal, é alimento para o Espírito Santo. Cada vez que você pratica a honestidade e renuncia à mentira, é alimento para o Espírito Santo. Jesus disse: o meu alimento não é comer, não é beber, mas sim
fazer a vontade do Pai. João 4:34. Glória a Jesus. Então eu estou te mostrando aqui os dois lados. O alimento do Espírito Santo de Deus é que nós viemos fazer o bem para as pessoas. Quando eu oro a alguém, quando eu ajudo alguém, eu estou alimentando o quê? O Espírito Santo. Quando eu dou as mãos para um que está caído, quando eu ajudo um necessitado, tudo isso que eu estou fazendo aqui, no físico, é alimento para o Espírito Santo. Quer alimentar o Espírito Santo? Pratique coisas boas. Pratique coisas honestas. Isso vai gerar alimento para o Espírito de Deus. E gerando alimento no Espírito de Deus, você vai se manter forte com Ele. Vai lhe trazer resultado positivo. O Espírito vai estar forte em você e a sua carne, o seu eu, vai estar fraco. E sua carne estando fraco, todavia você vai fazer a vontade daquele que está forte em você, o Espírito Santo. Então, quer que o Espírito Santo permaneça forte na sua vida, comece a alimentar ele com coisas boas, com coisas honestas. Isso vai trazer alimento para o Espírito Santo. É exatamente o que Jesus estava fazendo o tempo todo. Todavia que tu começa a honrar, honra, irmão. Olha que coisa forte, Jesus fazia isso direto. Jesus, se você observar, o tempo todo Jesus honrava o Pai. Em todo momento Jesus dizia, olha, o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um só. Em tudo que Jesus fazia, ele procurava honrar o Pai. Honrar a Deus, irmão. Isso vai gerar alimento para ele. Honrar a Deus. Honrar o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo é alimento para ele. Se você começar a falar do Espírito Santo, a procurar viver uma vida de honestidade, com bom caráter, aleluia, ser verdadeiro, doa em quem doer, amado. A verdade dói. Às vezes as pessoas lhe ignoram por você falar a verdade. As pessoas se afastam de você por você falar a verdade. Mas não importe que as pessoas se afastem. Não importa se as pessoas se chateiem contigo. Mas sempre a verdade. Sempre verdadeiro. Porque isso é alimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer galinha. O Espírito Santo não quer sangue. O Espírito Santo não quer farofa. O Espírito Santo não quer nada disso. O Espírito Santo quer honestidade, caráter, aleluia, amor. Isto aí é o alimento do lado da luz. Quem vive na luz tem que oferecer como sacrifício vivo esses alimentos a o Deus Espírito Santo. Aleluia. O nosso sacrifício é fazer a vontade do Pai. Aleluia. É exatamente o que Jesus falava. É fazer a vontade do Pai. Então, o meu objetivo, o seu objetivo aí que está nos acompanhando, é alimentar o Pai com o nosso caráter, com a nossa honestidade, com o nosso amor, com tudo isso aí. Nós iremos trazer o alimento suficiente para o Espírito Santo na nossa vida. Glória a Jesus. Então, se você está alimentando o Espírito Santo, parabéns. Mas se você ainda não está, comece a se alimentar, comece a alimentar ele a partir de agora, com bom caráter. Aleluia. Comece a partir de hoje a honrar o Espírito de Deus, fazendo coisas boas, praticando coisas boas, coisas honestas. Isso vai fazer com que o Espírito Santo fique bem alimentado e que fique bem forte na sua vida. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Todavia que você está com problema e você enfrenta aquele problema de cabeça erguida,
crendo que vai resolver, está alimentando o Espírito Santo. Todavia, diante de um grande problema, e você põe sua fé em ação, está alimentando o Espírito Santo. Aleluia. Quando você alimenta o Espírito Santo, diante de um problema que você está enfrentando, aquele problema é resolvido porque você alimentou o Espírito Santo com a fé. Crendo em quem? Crendo nele. Ele vai e entra em providência e lhe dá vitória. Glória a Jesus. Então, irmão, quer que as coisas se resolvam na sua vida, procure alimentar o Espírito Santo com coisas boas. Não é só com jejum, não é só com oração. Com as coisas, com as práticas do dia a dia, é alimento também para o Espírito Santo. Honestidade, bom caráter, falar a verdade, não utilizar de engano, não utilizar de mentira, de fracatua, essas coisas ruins, tudo é alimento do outro lado, do diabo. As coisas ruins, tudo é alimento do diabo. Se tu pratica, tu está alimentando o diabo e enfraquecendo o espírito que está em ti. Mas se tu tem uma boa conduta com o teu Deus, tenha certeza que o Espírito Santo está forte em você. E se o Espírito Santo está forte em você, aleluia, o mal tem que cair por terra. Porque o Espírito estando forte em você, o mal ele não vai prevalecer. Prevalecer. Não vai. Se o Espírito Santo está forte em você. Glória a Jesus. Mas se o Espírito Santo não estiver forte em você, o diabo, ele consegue tocar em você. Entendeu? Então, quer fortalecer o Espírito? Quer alimentar o Espírito? Faça exatamente a vontade dele. Então, quando a pessoa faz a vontade do diabo, está fazendo o alimento do diabo, está alimentando o diabo. Mas quando você faz a vontade do Espírito Santo, está alimentando o Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês estão compreendendo aí, meus queridos amados irmãos? Aleluia. O que Deus está falando exatamente nessa noite para você, glória a Jesus, entre o alimento das trevas e entre o alimento da luz. Glória a Jesus. Eu vou pedir para alguém abrir aí a Bíblia e abrir aí em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Olha que forte. Quem pode ler aí? Edileuza vai ler? Estou procurando aqui. Quem achar primeiro? Quem achar pode ler. Hebreus 5. 14. Hoje ela está afiada aí, eu estou deixando ela dar lugar. Amém. Ela já 5, achou. 14. Amém. Pode ler, minha irmã. Pode ler. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Oh, a senhora entende o que é isso aí, minha irmã? A senhora entendeu isso aí? Não. Eu vou ler cá em outra versão. Eu vou ler em outra versão aqui, ó. Eu vou ler em outra versão mais clara. Que cada Bíblia tem uma versão diferente, né? Mas é o mesmo significado. Hebreus 5, 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornará-se capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que forte. Olha que forte. A Bíblia está aqui nos mostrando. Aleluia. No entanto, o alimento sólido
é para os adultos. Está falando da comida, do feijão, do arroz, do macarrão, do mocotó. Isso é para o adulto, para o homem. O alimento sólido, né? Que vai nos trazer sustento, vida, para a gente ficar de pé. Se você parar de comer aí, se você parar de se alimentar, o seu corpo vai enfraquecer, você vai, né, vai morrer, não vai aguentar. Então você precisa do alimento sólido, que é o feijão, o arroz, o macarrão, e etc, etc, que é muitos alimentos, não é isso? Isso aí é para o adulto, e os quais, pelo o exercício constante da fé, aqui a fé é mais um alimento, da fé, tornará-se capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui está falando de dois alimentos, o alimento sólido, que é o alimento físico, que nós comemos, arroz, macarrão, feijão, e está falando o alimento da fé, que nos tornará capaz de discernir tanto o mal e o bem. É o alimento da fé. É o que eu acabei de falar para vocês aqui, quais são os alimentos da fé. Os alimentos do físico que a gente come aqui, a gente sabe que é macarrão, feijão, arroz, e aí lasanha, e aí um bocado de coisas que nós comemos para nos alimentar, que é do físico. O nosso corpo precisa desses alimentos. Só que o espiritual, eu estou falando do alimento espiritual, é o alimento da fé. Que a gente precisa se alimentar desse alimento da fé para discernir tanto o bem quanto o mal. Como diz aqui Hebreus 5, 14. Os irmãos agora compreendeu? Mandileuza compreendeu assim? Sim, compreendi, sim. A tradução é bem diferente da minha. Sim, sim. É uma tradução mais clara, né? Radical. Glória a Jesus. Pois é. Mas tudo tem o mesmo sentido. É? Tudo tem o mesmo sentido. Está falando exatamente sobre isso. Os dois tipos de alimento. Tanto sólido, que é o alimento para nós, e tanto o alimento da fé. Quando a gente começa a se alimentar, nós iremos fortalecer o espírito, e o espírito fortalecido em nós vai ter claramente o discernimento do certo e do errado, do mal e do bem. A gente só vai conseguir discernir isto se nós tiver com o espírito fortalecido em nós. Glória a Jesus. Então, quer que o espírito se alimente, erga a fé em fazer coisas boas, pensamentos bons, pensamentos positivos. É isso que fortalece o espírito. Todavia você ficar se fortalecendo em coisas ruins, pensamento de fracasso, de derrota, essas coisas é do outro lado. Eu vejo um bocado de cristão, irmão. Felizmente, eu tenho visto um bocado de crente fortalecendo o diabo. Eu tenho visto isso dentro da igreja, nas conversas, nas palavras, só pensamento de fracasso, de derrota. Olha, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e não sei o quê. Fortalecendo cada vez mais o mal. E o problema vai aumentando mais, porque está fortalecendo o mal, liberando palavras negativas, está fortalecendo o mal. Então o problema só vai aumentando na sua vida. Mas todavia que você faz o contrário, vai fortalecer o espírito e o mal vai se retirando de você. Aleluia. As pessoas não querem entender sobre isso. Não querem compreender sobre isso. O que acontece, as pessoas ficam alimentando o mal o tempo todo com as coisas negativas, com as faltas de fé. Toda vez que você fica sem fé, você está alimentando os espíritos malignos. Toda vez que você troca as coisas certas pelas coisas duvidosas, você está alimentando os espíritos malignos. Toda vez que você rejeita Jesus para confiar em outras coisas, você está alimentando os espíritos. Quando você troca a fé por remédios, por outras coisas, você está alimentando os espíritos malignos.
Mas toda vez que você coloca a sua fé em primeiro lugar em Jesus Cristo, você está alimentando o Espírito. Aleluia. E quando você começa a alimentar o Espírito com a fé, crendo, não, esse mal vai passar, esse mal vai cair por terra. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo essa doença não é minha. Quando você começa a falar essas coisas, repreendendo o mal na sua vida, rejeitando a doença e confiando em Deus, você está alimentando o Espírito Santo. O que acontece? O Espírito Santo está se fortalecendo em cada palavra positiva. Em cada palavra positiva, tu está alimentando, fortalecendo o Espírito. Quando o seu Espírito estiver alimentado, esse mal se retira de você. É tão simples isso. Tão simples que as pessoas não fazem. Por falta de discernimento. Por falta de fé. Por falta de não acreditar. De não compreender. E muitos estão sofrendo exatamente isto. Por falta de conhecimento e de entendimento. Se a partir de hoje você começar a alimentar o Espírito Santo diante dos problemas que você está passando, erguer a fé, confiar, acreditar, você vai perceber que o Espírito vai fortalecer em você de tal maneira que aquela dor vai se transformar em alegria. Aquela dor que você estava sentindo vai se transformar em energias positivas, você vai sentir a presença de Deus. Você vai se encher da presença de Deus, aquele mal vai cair por terra. Por quê? Porque você está fortalecendo o Espírito Santo em coisas boas. Glória a Jesus. Então é simples assim, meus amados. Procure a fortalecer o Espírito. Procure fazer isto, porque você fazendo isto, a sua fé vai aumentar mais. O seu relacionamento com o Espírito Santo vai aumentar mais. Amém? Glória a Jesus. Eu vou pedir mais uma vez para ler aí em 1 Coríntios 6, 14. Nós precisamos, irmãos, ficar unidos, firmes, ligados ao Espírito Santo. Quanto é, filho? O nosso espírito, irmão, tem que estar unido ao Espírito Santo. A mesma fiação, a mesma ligação. Se não for assim, a gente não vai conseguir. Pode ler. Quanto foi? 6 quanto? 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Lê de novo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Eu vou ler em outra versão. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É o mesmo sentido. É um espírito. É o mesmo significado. É um espírito com Ele. O que é se unir? Se relacionar. Se unir, se juntar, a mesma se coisa. juntar. Quando o seu espírito se une com o Espírito de Deus, você se torna um com Ele. Um com Ele. Mas para você alcançar essa união, esse equilíbrio de espírito, você precisa utilizar a ferramenta da fé. Você precisa utilizar a ferramenta do alimento, alimentar esse espírito. Esse alimento gera comunhão. Porque toda vez que você faz a vontade do Espírito, você está tendo um relacionamento com Ele. Glória a Jesus. Lembra lá Lembra lá, Thaís, como a gente se conheceu? Quando a gente se conheceu, Sim. os primeiros encontros da gente,
Foi como? Teve alguma palavra ruim? Não. Só teve palavra de amor. Era bombons, era uma flor. Então, quando a gente dá essas coisas boas para um para o outro, o que é que vai gerar? Um relacionamento. Quando eu faço coisas boas para você, Thaís, você vai se alegrar. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Quando tu faz coisas boas para mim, eu vou me alegrar. Positivo. Quando eu faço coisa ruim para você, você vai se entristecer. Sim. Quando você faz coisa ruim para mim, eu vou me entristecer. Verdade. Igualmente, é o Espírito Santo. Quando eu alimento o Espírito Santo com coisas boas, com atitude boa, quando eu começo a praticar a verdade, fazer coisas boas, coisas honestas, o Espírito Santo, ele vai se agradar mais e mais e vai se ajuntar a mim. Ele vai se ajuntar a mim mais e mais. Quanto mais eu fazer coisas agradáveis, aí que o Espírito Santo vai se aproximar de mim mais e mais e mais e mais. Mas se eu pratico coisas de enganos, de mentiras, de fracaturas, de coisas erradas, o Espírito Santo vai se juntar ao meu espírito? Claro que não. Então o que vai nos unir é eu praticar a fé em coisas boas. Quando eu pratico as coisas boas de ajudar vidas, de fazer o bem, de fazer a verdade, ser honesto, ser puro, entendeu? Isso vai fazer com que o Espírito Santo se junte com o meu espírito. O que é que vai acontecer? Eu vou me tornar um só com Ele. Ele em mim e eu nele. Por isso que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar e libertar aqueles que estão cativos, que estão presos. Entendeu? O Espírito se une junto com o seu. Glória a Jesus. Por isso que Jesus dizia: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque todavia que Jesus fazia a vontade dele, o Espírito se unia mais e mais ao Espírito de Jesus e se tornava um só com ele. Assim somos nós, é a mesma coisa. Quando acontece um casamento, quando tem um casamento, o homem e a mulher, é o quê? Se torna um só, uma carne só. Aí quando a Bíblia fala que quando a gente se ajunta, né, a Deus, se tornamos um espírito só. O Espírito de Deus está em nós, né? É uma carne só, é um só. Exatamente. E toda a sabedoria, todo o entendimento que o homem e a mulher têm é dado pelo Espírito Santo que está unido com o seu Espírito. A sabedoria, o entendimento, o discernimento, o poder, a unção é dada para o homem ou a mulher através da união do Espírito Santo com teu Espírito. Quando isto acontece, o entendimento espiritual vem. Não é de você, não é do homem, mas sim do Espírito Santo que está dentro de você. Eu queria que você lesse aí João 32, verso 8. Quem pode ler? João 32, verso 8. Glória a Deus. Muito interessante isso aqui. Esse assunto que nós estamos abordando sobre o espírito das trevas e o Espírito Santo. Os alimentos dos espíritos malignos e o alimento do Espírito Santo. Qual é o João que você está falando? Aliás, Jó 32, verso 8. 32, verso 8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem
e a inspiração do Todo-Poderoso faz entender. Eu vou repetir. Na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz conhecer. A inspiração é entendimento. É, O entendimento é inspiração, inspirar. Entendimento, entendi, inspirei. Inspiração. Né? O espírito dentro de quem? Do homem, dá inspiração para o homem ter o entendimento. Eu vou ler aqui na versão diferente, mais clara. Jó 32, 8. Mas o espírito dentro do homem lhe dará entendimento e sopro do Todo-Poderoso. Esse versículo aqui é chave. Presta atenção. O que me deu unção, que eu tenho hoje poder, é o que está dentro de mim. O Espírito Santo. Se eu tenho unção, se eu tenho poder, está dentro de mim, isso está dizendo que o Espírito de Deus está dentro de mim, junto com o meu espírito. E a partir desse momento que o Espírito Santo está dentro do meu espírito, eu se torno um com ele. O que acontece? O poder vai manifestar através de mim. Curas, milagres, libertação. Se você soprar alguém, as pessoas vão cair no sopro que tu der. Por quê? Porque há um espírito dentro de você fazendo todas essas manifestações. Que espírito é esse? É o Espírito Santo, junto, interligado com teu espírito, te dando autoridade, te dando discernimento, entendimento, sabedoria, capacidade, poder e mais e mais. Porque o Espírito Santo ter ligado junto com o seu. Agora, para o Espírito Santo ter ligado junto com o seu espírito, como fazer para isso acontecer? É você utilizar o alimento da fé. Hebreu 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o Espírito dele entrar no seu espírito. A primeira chave que você tem que utilizar é a chave da fé. Em fazer coisas boas, obedecer a Deus, honrar a Deus em primeiro lugar. Quando você cumprir essas ordens bíblicas e honrar a Deus em primeiro lugar, viver uma vida de obediência, aleluia, colocar Deus em tudo na sua vida, e você começar a praticar a verdade que liberta, o que vai acontecer? Um encaixe de espírito. O Espírito Santo vai se encaixar no seu. E ele vai te dar entendimento, vai te dar poder, autoridade, sabedoria, discernimento, e por aí vai, meu irmão. É muitas fontes, é muitas águas. Então alimente o Espírito Santo com a verdade que liberta. Alimente o Espírito Santo com seu caráter. Isso vai lhe gerar poder na sua vida. Aleluia. Então, o alimento do Espírito Santo, aleluia, é as coisas positivas, é a verdade, é a honestidade, é viver uma vida de caráter, doa quem doer, é fazer coisas boas, é ajudar o próximo, é ajudar aquele que está caído, é viver uma vida de verdade. Agora, aquelas pessoas que vivem uma vida de contenda, uma vida de fuxico, uma vida de coisas erradas, você está alimentando o diabo. Cada dia mais o diabo está perto de você. E o Espírito Santo, enquanto você está achando que o Espírito Santo está perto, está longe. Quando você vive uma vida de contenda, encontrou uma irmã, quer logo fazer fuxico. Você está alimentando quem? Demônios. Está alimentando o diabo. Entendeu? Enfraquecendo o espírito e alimentando o diabo na sua vida. Aí quem vai se aproximar de você é quem? O diabo. Toda vez que tu alimenta o diabo com contendas, com fuxico, com discórdias,
com briga, com calúnias, com tudo isso aí, tu está chamando cada vez mais o diabo para perto de você. E sua vida começa um fracasso. Começa a vir dores, começa a vir problema, começa a vir um bocado de coisas. Por quê? Porque você está alimentando o diabo com coisas erradas. Toda vez que você faz coisa errada, você está alimentando o diabo. E vai vir o quê? As consequências daquilo que tu está alimentando. Vai vir para você. Só que você fica desapercebido, está com problema e fica desapercebido. Por quê? Está se esquecendo que está alimentando o diabo com coisa ruim. E quem se aproxima de você é o diabo colocando enfermidade, colocando dor, colocando problema. Por quê? Você está alimentando o diabo lá dentro de casa, chamando ele nas práticas erradas. Ele vem. Você está fortalecendo ele. E os resultados vêm para você mesmo. Agora fortaleça o Espírito Santo, que ele vem também para a sua vida. Quando você fortalece o Espírito Santo, você sente o Espírito Santo. Ele vem sobre você. Ele vai lhe trazer ânimo. Ele vai lhe trazer alegria. Você vai sentir ele no seu corpo. Vai vir choro de alegria, não é choro de tristeza. O diabo coloca choro de dor, choro de tristeza em você. Porque você tem alimentado ele. Mas quando você alimenta o Espírito Santo, vem choro de alegria. Vem choro de paz. Tudo isso vem para você quando você alimenta o Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Então que nessa noite, essas palavras que eu vos tenho falado, fique sobre você, em nome de Jesus. E que você venha pensar em todas essas palavras. E eu falo para você, que tipo de alimento tu está alimentando o Espírito Santo? Será que realmente você está alimentando o Espírito Santo? Ou você está alimentando o lado das trevas? Essas respostas não me diz não. Fica para você mesmo pensar, calcular, meditar. Fique para você mesmo, pensar e meditar. Você está alimentando quem? O Espírito Santo ou as trevas? É você que vai dar essa resposta, não sou eu. Você vai olhar para si mesmo. Não adianta você olhar para o irmão, porque toda vez que você olha para o irmão, você vai ver falha. Eu estou falando para você olhar para você mesmo. Como a Bíblia diz, examine o homem ou a mulher a si mesmo. A Bíblia manda a gente se examinar, nós mesmos. Porque olhar a falha dos outros é fácil. A gente vê o erro do irmão, a gente vê, é fácil. Mas olhar os nossos defeitos, os nossos erros, ninguém quer olhar. Por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Tire o alguento do olho, do seu olho, para depois você querer tirar do seu irmão. Como dissesse, tira o cisco primeiro do seu olho, para depois você querer tirar do seu irmão. Porque hoje está o contrário. Hoje você quer tirar o cisco do irmão, porque você está vendo, mas você se esquece que você também tem um cisco lá e não quer tirar o seu. Mas a Bíblia nos ensina que eu tenho que tirar primeiro. Se eu fumo, eu tenho que parar de fumar, para dizer àquele que fuma, ó, pare de fumar, que isso te prejudica. Agora, se eu fumo, como eu vou falar para o fumante parar de fumar, se eu fumo? Então, se eu quero ajudar algum irmão, em alguma situação, eu tenho que tirar primeiro de mim. Eu tenho que me libertar para eu libertar alguém. Eu tenho que ser liberto para libertar alguém. Eu tenho que ser curado para curar alguém. Essa é a verdade. Glória a Jesus. Mas hoje em dia as pessoas querem falar dos outros, dos erros dos outros, e esquece que você também é um errante, também é a mesma coisa do irmão. Você quer consertar os outros, aonde você também está precisando de conserto. Então a Bíblia está dizendo, tire primeiro o cisco do olho, o aguento dos teus olhos, para depois você querer tirar do seu irmão. Glória a Jesus. Então examine-se o homem a si mesmo.
Nós precisamos, irmão, nos examinar. Nós precisamos nos policiar diante de Deus. Não é ficar olhando para o defeito dos outros. A salvação, minha querida, meu querido, é individual. Nós precisamos todos os dias olhar para mim, como é que eu estou. Olha, como é que está o meu coração? Como é que está eu diante de Deus? Como é que está a minha vida? Eu estou orando? Eu estou jejuando? Eu estou bem diante de Deus? Eu estou sendo honesto? Eu estou sendo fiel? Você precisa fazer essas perguntas para você mesmo, rapaz. Você precisa fazer essas perguntas para você mesmo. Porque perguntar para os outros é fácil. Como é que você está? Está bem? E aí? Parou de beber? Parou de fumar? Parou de usar droga? Perguntar para os outros é fácil. Mas você está na hora de perguntar para você mesmo. Você está bem? Hein, Hamilton Lima? Você está bem? Hamilton Lima? Você está sendo honesto ante Deus? Você está sendo fiel? Você está fazendo as coisas certas, Hamilton Lima? Como é que está seu coração, Hamilton Lima? Como é que está sua mente, Hamilton Lima? Você está bem, Hamilton Lima? Você tem que fazer pergunta para você mesmo. E você mesmo dá as respostas. Você fazendo isso, você está cumprindo a palavra. Examine o homem a si mesmo. Quando você faz isso, você está se examinando. Aleluia. E toda vez que você está se examinando, você está erguendo uma fé. O Espírito Santo se alegra disto. Agora põe esta casa espiritual em ordem, para que haja vida e não morte. Põe em ordem. Se essa casa que é você está com falha, está com problema, põe em ordem, conserte. Conserte o altar, que o altar somos nós. Você consertando esse altar, a presença de Deus vai vir sobre você. O Espírito Santo vai se encaixar no teu espírito e vai se tornar um só com Ele. Mas no momento que você começar a limpar esta casa, no momento que você põe em ordem esta casa espiritual, praticar coisas boas, aí sim você vai virar um altar de Deus. Aí sim vai sair fogo, vai sair poder deste altar. Mas quando você aprender a se examinar a si mesmo, a olhar para si e se consertar diante de Deus, aí sim o Espírito Santo vai se encaixar no seu e vai se tornar um com você, como diz a palavra de Deus. Amém? Eu espero que esse ensino aí trouxe um despertar para você. Entendeu? Eu espero que você compreendeu entre o alimento das trevas, aqueles que faz as oferendas, que faz sair, está fazendo a vontade das trevas. Aqueles que praticam o mal, praticam a mentira, está fazendo a vontade das trevas. Mas aqueles que fazem a vontade da luz, vivem na verdade com a luz. Vai praticar as coisas boas. Aí o Espírito Santo vai se agradar de você. Glória a Jesus. Os irmãos compreenderam sobre isso? Tem alguma dúvida? Que eu quero entrar aqui no outro assunto, aqui para a gente finalizar a live. Mas eu quero abrir aqui um parecer aqui para os irmãos. Se os irmãos teve alguma dúvida dessa fala, se os irmãos querem fazer alguma pergunta de acordo desse assunto que eu estou falando aqui, os irmãos sejam rápidos e objetivos, em nome de Jesus. Tem alguém que queira falar? Eu, Rose. Pode falar. Apóstolo, é sobre as oferendas. No caso, o senhor disse que os espíritos se alimentam pela fé, mas é pela fé de quem arriou ou de quem mandou fazer? Pela fé de quem mandou fazer. Entendeu? Ah, tá bom. Porque Sim. tem a fé positiva e tem a fé negativa. Porque as trevas também utilizam a fé. Quando uma pessoa, irmã, sai da sua casa e vai na rua comprar azeite, comprar farofa, comprar tudo caro, está utilizando o quê? A fé, ela está acreditando naquilo. E o dinheiro que quem mandou fazer também, né? Então, exatamente. Ela está acreditando. Ela está pondo a fé naquilo ali, achando que vai dar certo. E além disso, ela tem que ir 12 horas da noite, lá na escuridão, lá na encruzilhada, para colocar aquilo ali. Então ela está com fé. Então os espíritos vão se alimentar daquela fé negativa dela. Entendi. Agora outra coisa, sobre a galinha que a gente come e tudo, a gente está consagrando ao Senhor, está tudo liberado, né? O senhor falou em azeite, frango. Assim, apenas que eu não bebo, mas frango, todos azeite, os alimentos, farofa. viu, irmã Rosimeire?
todos os alimentos, entre alimentos e objetos, a gente não pode consagrar a Deus. Eu já fiz uma mentoria falando sobre isso. Consagrar. A gente não pode consagrar a Deus. Entre alimentos e objetos, nós temos que apresentar a Deus. Às vezes nós trocamos o apresentar ao consagrar. Tudo que a gente consagra pertence a Deus, é de Deus e não pode ser tocado. Ah, tá. Entendeu? Então a gente vai no mercado e então apresenta tudo ao Senhor. Isso. Assim, né? É seguir o padrão de Jesus, né? Quando Jesus pegou o pão e o peixe, ele não consagrou, ele apresentou e agradeceu. Ah, tá. Então, quando a gente consagra, aqui eu consagro os microfones, eu consagro as cadeiras da igreja aqui, porque é de Deus. Tudo que é de Deus é consagrado. Nós fomos consagrados através de um óleo porque nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Então, tudo que é de Deus é consagrado a Ele, é dele. Certo. Tudo da igreja, né, no caso. É dele, sim. não pode ser tocado. Entendeu? Amém. Não pode ser tocado, que é consagrado a Ele. Entendeu? Entendi agora. Entendi. Então, biblicamente é desse jeito. Então, o alimento tem que ser apresentado e agradecido. Os objetos também, um carro, alguma coisa que você ganhou, apresente a Deus e agradeça. Mercado, feira, tudo apresentando. Tudo isso sim. aí, apresente a Amém. Deus. Pegue ali, Deus, eu te apresento e te agradeço por essa feira, te agradeço por esse alimento, obrigado, meu Deus, te apresento diante de ti. Entendeu? Você pode até quebrar toda a maldição, com palavras a Deus, eu quebro toda a maldição, eu quebro todo o mal e te apresento no nome de Jesus. Aí está correto. Agora, quando você parte para consagrar, a consagração aí agora já é outra coisa. Entendi. A consagração aí agora já é consagração de presbítero, consagração de pastor, consagração de apóstolo. Isso já é algo que pertence a Deus. Divino, amém. Entendeu? Obrigado. É Amém. para Deus isso aí. Agora essa outra parte aí é apresentar. Amém, muito obrigado. Isso aí é bíblico, viu? A Bíblia nos ensina assim. Aleluia. Amém, com Até eu certeza. fazia errado um certo tempo. Eu fazia errado. Hoje eu aprendi, hoje eu faço da maneira certa. A partir de amanhã estou fazendo certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. E é bíblico, pode pesquisar na Bíblia que você vai ver isso. Jesus fazendo isso. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a nossa querida irmã Carmen. Glória a Jesus. Pai do Senhor, minha irmã. Apóstolo, desculpa o horário, mas eu fui no culto e quando eu cheguei em casa eu dormi e perdi a hora. Oh, Jesus. Aleluia. Mas a live aqui eu estou gravando, depois eu vou postar aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Nosso Deus é bom e maravilhoso. Eu estou falando aqui sobre um assunto entre o mal e o bem. Entre o alimento do mal, das trevas, e entre o alimento da luz, que é do Espírito Santo. Glória a Jesus, né? Para a senhora entender, vai ter que assistir a live do começo. Glória a Jesus. É muito forte aqui o assunto, viu? Muito forte, vale a pena você assistir aí. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguns irmãos que querem falar mais sobre isso? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Estou abrindo espaço. A gente vai entrar no outro assunto aqui. Oh, glória. Se tiver algum irmão que não entendeu Agora, ainda sobre isso. Apóstolo, quando a gente passa por um trabalho desse, a gente precisa orar ou passa direto? Porque às vezes a gente passa e vê algumas coisas, né? Algum trabalho ali arriado. Minha querida irmã, ó, muitos mexem com as trevas sem precisão. Sem precisão nenhuma. E sem Deus estar mandando fazer nada disso. É cada um no seu cada um. Você passou, viu um despacho lá, segue seu caminho, vai embora. Deixa lá. Amém. Deixa lá. Entendeu? Agora você vai futucar uma coisa que Deus não está mandando Deus você me livre. futucar, Não, o preço Deus me vem livre. sobre você. Outra coisa, irmão, é nós guiados pelo Espírito. Que nem Elias. Elias foi lá desafiar Acabe
Guiado pelo Espírito. Verdade. Foi guiado pelo Espírito. O Espírito Santo estava guiando ele a ir lá desafiar. Aí tudo bem. Mas você ir, sem Deus estar mandando, ir lá chutar a macumba, ir lá desfazer deles, não pode. Deus me livre. Assim como a gente não quer que eles venham para cá também, para frente da igreja, desfazer da gente. A gente vai gostar? A gente vai gostar que eles venham para frente da igreja fazer bagunça aqui no culto? A gente não vai gostar, né? Mesma coisa Agora, eles. apóstolo, tem perigo de pegar na gente, a gente que está passando ali, não, né? Não. Como vai pegar se o Espírito Santo está com vocês? Verdade. Como vai pegar se o Salmo 91 diz que o anjo acampa e nos livra de todo mal? Em nome de Jesus. Entendeu? Não pode ter medo. É que nem eu estou dizendo, passou, deixa lá. Não é você desviar o caminho. Tem gente que desvia o caminho. Eu já vi crente desviando, atravessando a estrada para o outro lado, com medo. Crente covarde. Ai, Eu passo, tranquilo, eu deixo lá. Tá me dizendo nada. Entendeu? Quem fez aquela prática ali vai pagar conforme os frutos de quem fez. Entendeu? A Bíblia diz que quem faz o mal vai colher o mal. Quem faz o bem vai colher o bem. O que se planta, colhe. Verdade. É isso aí, está tudo na Bíblia. Glória a Deus. Entendeu? Então não deve ter medo. Agora outro detalhe, irmã Rosimeira, é o seguinte. A senhora está falando aí de um despacho na rua, a senhora andando e passar. Agora o outro detalhe é alguém fazer para você. Deus é mais. É alguém lá na sua casa e colocar um despacho na frente da casa. É alguém lá jogar um pó de pemba. Aí agora a senhora tem que se levantar aí agora com autoridade e ousadia. Aí agora só tem que ir para cima. A senhora não tem que recuar. Porque aí agora é guerra. A senhora não pode recuar. Aí agora já é diferente, entendeu? Porque aí agora estão fazendo para você. Aí agora você tem que batalhar, não deve ter medo, tem que ir para cima, quebrar aquele mal, repreender, entendeu? Tirar ali da frente da sua casa, quebrar aquilo ali, desfazer daquilo ali, com autoridade e ousadia. Porque aí. Joga onde, pastor apóstolo? Jogar fora. Joga fora. No lixo, desfazer, né? quebrar ali com palavras, lançar palavras, quebrando tudo aquilo ali, no nome de Jesus. Quebra tudo, os bagaços e joga fora. Aí o mal foi quebrado aí. Amém. Agora, se você demonstrar medo, o negócio estreita. Se você vê algo na frente da sua casa e você se desesperar e ficar com medo, é o prato que o diabo quer. Ele vai se alimentar do seu medo. E aí vai guerrear contra você. Você não pode demonstrar medo para o diabo. Não pode. E não deve. Você tem que guerrear, ir lá e desfazer daquilo ali. É que eu estou dizendo, se alguém fizer na sua casa. Agora, se alguém fez lá numa encruzilhada, lá numa... Não. Fez lá, deixe lá. É cada um no seu cada um. Mas se fizeram para você, na sua casa, foram lá, fizeram isso, você tem que ir lá e quebrar no nome de Jesus. E lançar por terra. Eu sozinha? Você sozinha. Estreitou. Deus nos dá espírito de coragem. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Amém. O que não Apóstolo. pode é ter medo. Oi. Aqui na igreja nossa tem um casal que um dia eles pregaram lá, né, num culto, que quando eles veem esses negócios nas encruzilhadas, eles vão lá e chutam. E chutam para poder fazer o negócio lá, sabe? Não pode, Negócio mano. que tem que desfazer no espírito quem Pois faz. é, eles chutam, joga fora, chuta mesmo, assim, mete o pé, sabe? Isso aí é de gente, irmão, que não tem sabedoria. Estão fazendo coisas sem Deus estar mandando. A consequência vem depois, sabe? Enquanto isso eles fazem, gravando, mostrando, desafiando. Não tem precisão de nada disso. E hoje isso é intolerância religiosa. Se algum deles gravar um evangelho fazendo isso, vão preso. Não pode. Não pode.
Assim como a gente não quer também que eles venham desfazer, a gente também não pode desfazer das coisas dele. A não ser que eu estou dizendo aí, eles fizerem algo para você, aí agora sim você tem que agir. Mas algo que você encontrou lá, deixe lá, rapaz. A não ser que Deus, o Espírito Santo lhe ordene, aí já é outra coisa. Mas se Deus não lhe ordenou nada a fazer nada, passa seu caminho e vai embora. Deixa lá. Entendeu? Eu penso assim, eu tenho encontrado aí um bocado aí, ó. Deus me deu poder e autoridade. Deu ir lá chutar de quebrar. Não, para que eu fazer isso? Para quê? Deus não está mandando eu fazer isso, eu vou fazer isso para quê? É cada um no seu cada um, meu irmão. A escolha, meu irmão. A Bíblia diz que a escolha é de cada um. Quem quer seguir o lado de lá, siga o lado de lá. Quem quer seguir o lado de cada luz, siga a luz. É a escolha de cada um. E a gente tem que respeitar a religião de cada um. A gente tem que respeitar o católico, temos que respeitar o evangélico, temos que respeitar as mães de santo, os pais de santo, como eles chamam lá, entendeu? A Umbanda, o Candomblé, entendeu? A maçonaria. Cada um deles a gente tem que respeitar, cada um deles lá. São as escolhas de cada um. Entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que tem que ser. Não adianta a gente ir lá desafiar ninguém, sem Deus estar mandando. Não tem precisão, isso é papel de tolo. Paulo diz, ó, eu me fiz de tolo para ganhar os sábios. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Me fiz de tolo para ganhar os sábios. Então tem gente, irmão, que, pelo amor de Deus, tem um bocado de que diz que é profeta aí, fazendo bagunça, trazendo a escândalo. Cada dia mais trazendo a escândalo para o evangélico. Eles ficam filmando, chutando, para colocar na rede social lá, para dizer que é o profeta, que é o cara. Mas as consequências vêm depois. Sem Deus está mandando, meu irmão, negócio estreito. Agora, quando Deus manda, é outra coisa. Quando Deus manda, Ele garante. Entendeu? E tem muitos dizendo E que eu Deus... creio assim, eu creio que Deus só manda quando é para o nome dele ser glorificado. Se tem uma vida ali sofrendo, sendo vítima de obra de bruxaria, e Deus usa o homem de Deus, ou a mulher de Deus para ir quebrar, é para a vida ser liberta. E para o nome do Senhor ser glorificado. Fora isso, Deus não vai mandar ninguém fazer nada. Exatamente. Mais alguma pergunta aí? Olha aí, vocês estão fazendo pergunta aí. Interessante. Glória a Deus. Aproveite, irmão, nós estamos falando de algo espiritual e é bom a gente estar sabendo das coisas. Entendeu? Conhecer as coisas, isso vai trazer experiência para nós. Para o nosso dia a dia, a gente ficar por dentro das coisas. Que o mundo que a gente está é tudo isso aí. Entendeu? Hoje ninguém quer matar os outros mais de arma, de revólver, de facão. Não. Hoje as pessoas estão, infelizmente, fazendo magias para matar as pessoas. E se você não tiver conhecimento, está morto. Verdade. Tem que ter conhecimento para guerrear contra isso aí. Você precisa ter conhecimento para guerrear contra essas coisas aí. Tem gente que não tem conhecimento para guerrear contra essas coisas, quando a macumba, ela acorda, abre a porta, está a macumba na frente da casa dela, desespera, fica desesperada, porque não tem conhecimento para guerrear. Ela vai achar que vai morrer. Não... Aí vai chamar pastor, vai chamar a igreja para ir orar na casa dela e vai dizer, é um bocado de coisa, porque não tem conhecimento. Mas se ela tiver igrejas não podem falar nisso, né, apóstolo? Exatamente. Não pode porque é crime, né? Agora a questão Sim, não pode. Então, a gente tem que buscar outra forma de você compreender esses assuntos, né? Como o senhor faz, nos ajuda, através da internet, com cuidado, com discernimento. E não é... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você está vendo eu falar tudo isso aqui? Não é fácil. Eu confesso para vocês que não é fácil para mim eu estar ensinando isso a vocês. Não fica achando que é fácil
Não é não, eu fico em guerra com eles. É em guerra, o mundo espiritual. Eles não querem que eu fale sobre essas coisas. Assim vocês também, eles não vão querer que vocês passem para outras pessoas esse conhecimento aí. É guerra. É guerra, entendeu? Mas eu estou fazendo aqui debaixo da vontade do Espírito Santo. Ele tem me ordenado para me falar as coisas espirituais nesse grupo. Ele tem me revelado o que dizer, o que falar no grupo. Então eu estou trazendo algo revelado pelo Espírito Santo para vocês. Então aqui eu estou tranquilo, porque o Espírito Santo está aqui me revestindo, entendeu? E eu estou fazendo algo que o Espírito Santo quer que eu faça. Então eu estou tranquilo. Mas fácil também não é. Todo mundo que tem essa coragem não, viu, pastor? Sinceramente. Exatamente. E as minhas mentorias que eu faço, irmão, é através de muita obediência, muito temor, com responsabilidade. Não faço de qualquer jeito, não faço de qualquer maneira. Se o Espírito Santo não permitir que eu venha fazer a mentoria, eu não faço. Eu só faço se ele me dá a revelação para eu passar para vocês, senão eu não faço. Glória a Jesus. Então tudo isso é guiado pelo Espírito. Faço por amor, não faço para me amostrar. Eu não quero ibope, não quero fama, eu quero ajudar as vidas. Exatamente isso, parece até mentira, né? Mas é verdade. Eu estou falando isso de todo o meu coração. Quem me conhece sabe muito bem. Glória a Jesus. Isso é bênção, homem de Deus. Quem me conhece sabe muito bem, entendeu? Parece até mentira pelo mundo que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Parece até mentira estar saindo isso de mim aqui, de uma pessoa que pela misericórdia tem um conhecimento espiritual, vivo isso, todo mundo vê, e eu estou falando essas palavras, a pessoa diz que isso é mentira, ele é nada disso, nada, mas existe ainda os verdadeiros, amado. Eu sei que no meio de uma sociedade que a gente vive, de muito engano, de muita mentira, de muitos falsos profetas, de muitos mercenários, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que tem sim os verdadeiros. Tem sim. Tem os mentirosos, os falsos, tem, mas também tem ainda os verdadeiros. São poucos? São, mas tem, existe. E eu me considero um desses, um verdadeiro. E estou lutando cada dia mais para ser, cada dia mais, entendeu? Fácil não é, mas eu estou batalhando, estou lutando, entendeu? Para prevalecer um bom caráter, tudo isso eu luto. Glória a Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Glória a Jesus. Eu sei que o meu Deus estás comigo. Ele estás aqui, me fortalecendo, me ajudando, me dando força. E eu sou mais que um vencedor, em nome de Jesus. Você também, que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Nesse exato momento aqui que eu estou aqui, ó, não está sendo fácil. Eu confesso a vocês. Para eu estar ensinando tudo isso aqui, não está sendo fácil. Você está olhando para mim aí, mas quem vive no mundo espiritual entende o que eu estou falando. Não é fácil. É guerra. Enquanto eu estou falando aqui, está existindo uma guerra aqui, nesse exato momento, nesse lugar. Entre o Espírito Santo que está aqui e entre as trevas. Guerreando, lutando contra mim aqui, nesse exato momento. Vocês não têm ideia. Entendeu? Alguma mais pergunta? Que eu quero entrar aqui em outro assunto rapidinho para a gente finalizar essa mentoria. Alguém mais? Glória a Deus. Aleluia. É o seguinte. Nós vamos falar aqui agora de outro assunto rapidamente, não vou demorar. É sobre o espírito que suga a sua energia. Preste atenção nisso, que isso é interessante para você. O espírito sugador de energia, de bem-estar. Você estava bem de manhã, acordou tão bem, e de repente lhe veio uma fraqueza, de repente lhe veio uma tontiça, de repente mudou tudo, o clima mudou, veio uma soneira, lhe adormeceu, algo lhe adormeceu assim, você sentiu aquela fraqueza espiritual no corpo,
aquele mal-estar, de repente, você acha que é o quê? Você já se sentiu assim? Esse de repente assim, você estava bem, de repente esmureceu, de repente tudo embaçou assim, de repente veio uns calafrios, veio algo assim, e de repente você começa a cochilar, a adormecer, abrir a boca. Você já passou por isso? Quem já passou por isso aí passa ainda? É exatamente isso que eu quero falar com você aqui agora. O que é isso? É um espírito que suga a sua energia. De repente, você amanheceu tão disposta, você amanheceu disposta assim, poxa, assim, oh glória a Deus, que maravilha, que dia lindo, maravilhoso, disposta a fazer coisa, e de repente lhe veio um desânimo, algo assim que lhe parou. Veio um cansaço no seu corpo, o corpo começou a doer, a cabeça começou a doer, começou a pesar tudo, mal-estar, e mudou tudo mudou tudo de repente. É um espírito que sugou a sua energia. É o espírito sugador. Conhecido como espírito de vampirismo. É conhecido mais por esse nome, é dado mais por esse nome, né? É um nome aqui dado como um espírito vampirismo, é como se fosse um vampiro sugador de energia. É o dado nome dele, é esse nome aí, um espírito de vampirismo, que suga a energia das pessoas. Isto é real? Sim. Isso acontece com as pessoas? Sim. As pessoas vivem isto? Sim. De repente você está em um lugar bem e de repente você fica abre a boca mais de 5 vezes, só abrindo a boca, para estar com sono. Você está sendo vítima desse espírito. Quando você começa a abrir a boca, ele está exatamente naquele momento sugando as suas energias. Aí você começa a adormecer. Lhe vem o sono. As pessoas que dormem dentro da igreja, os espíritos sugou energia. E a pessoa dá para dormir dentro da igreja. Ali é um espírito que suga a energia das pessoas. Suga a força da pessoa. Que a força é energia. A energia sugada, você quer dormir. Por que as pessoas dormem de noite? De tanto se mover de dia, vai perdendo as energias. E quando chega a noite, as energias estão poucas. Aí vem um sono, a gente vai dormir, porque a energia, ela se enfraqueceu. Da gente andar, da gente falar, de se comover. Ao dia a dia, é gasto de energia. Aí quando chega a noite, a nossa energia está fraca. Aí o que acontece? Você vai adormecer, você vai dormir, porque a sua energia, ela se enfraqueceu. Aí quando você dorme, o seu espírito, ele sai do seu corpo. Para quê, apóstolo? Para ter contato com o Espírito de Deus. O Criador, o seu espírito sai do seu corpo, você adormece. O seu espírito vai fazer o quê? Quando sai do seu corpo? Ele vai se unir com o Espírito do Criador. Para quê? Para se alimentar da energia de Deus. Aí ele se conecta com a energia de Deus, aí fica ali, conectado com a energia de Deus, porque ele vê de Deus. Quando ele volta para o seu corpo pela manhã, você volta carregado. Assim como uma bateria coloca no carregador para carregar. Quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo e vai ter acesso ao Criador, a se carregar de Deus. E quando a gente volta cheio de energia. E tem pessoas que, quando sai do corpo, o espírito se perde, porque os espíritos malignos começam a trazer insônia, perturbações para você não conseguir dormir, para não ter acesso a Deus. Você não vai passar a noite sem conseguir dormir. No dia seguinte você está exausto, seu corpo todo dolorido, porque a energia está fraca. Você acorda toda arrebentada, aquele mal-estar, por quê? Não teve sono, não se carregou.
não teve carregamento com o Espírito de Deus. Porque a gente se carrega, irmão, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, o Espírito sai de nós e vai ter acesso com o Criador, a se carregar para voltar de novo para o corpo. É assim toda noite. Toda noite é assim. Glória a Jesus. E tem vezes que os espíritos malignos pegam o teu espírito à noite e te traz um pesadelo. Aí ele te dá um pesadelo. O seu espírito. O espírito maligno leva você em situação difícil. Aí quando você volta com aquele negócio pesado. Vixe, eu tive um sonho assim, caindo em um buraco, em uma escuridão. E eu vi o diabo fazendo isso. Você acorda pesada. Com energia negativa. Por quê? Porque o espírito maligno se uniu com o seu espírito e lhe trouxe pesadelo no mundo espiritual. E quando você volta pela manhã, volta pesada e lembrando daquele sonho pesado. Mas quando o seu espírito dorme, aquele sono tranquilo, que a Bíblia diz, o sono tranquilo é aquele sono que você vai estar, o seu corpo tranquilo, o seu espírito com Deus. Você está se carregando em Deus. Quando o espírito volta, já é de manhã, volta para o seu corpo, você acorda disposto. Oh, glória, obrigado, Jesus, mais um dia. Aquele ar diferente, você levanta disposto. Por quê? Porque o seu espírito teve acesso ao Criador. Você está carregadíssimo. E tem gente que acorda carregado de coisa ruim. Porque não teve acesso a Deus. E todos aqueles que é carregado com Deus, levanta disposto. A diferença é essa. Entendeu? Então, toda vez que você está abrindo a boca demais, você está sendo sugado. O primeiro abrir de boca que você der, repreenda. Porque é um espírito, repreenda esse espírito. Que se você deixar, você vai abrir a boca mais de 5 vezes, mais de 10 vezes. Ali é o espírito maligno sugando a tua energia e tu não está percebendo. Então, a partir de hoje, Deus está revelando para você. Toda vez que você estiver sendo sugado, sentindo essa sensação de que algo está tirando as tuas forças, de que você está abrindo a boca toda hora, vendo essa soneira, vindo esse mal-estar, é um demônio, é um espírito sugando você. Repreenda em nome de Jesus. Que esse mal cai por terra e você vai ficar bem. Que bom saber das coisas, né? Então, se você não sabia disso, a partir de hoje você está sabendo, faça da forma que eu estou lhe ensinando aqui, e vai ficar tudo bem para você, e o nome do Senhor será glorificado. Você não irá dormir nos cultos, tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Amém? E aí? Essa foi a mentoria de hoje, de segunda-feira de 2004, 23 horas e 56 minutos, aqui na Bahia, interior da Bahia. Essa foi a mentoria espiritual no dia de hoje. Amém, irmãos? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto, eu abro agora um espaço para os irmãos falar. E aqui eu encerro essa mentoria em nome de Jesus. Amém? Apóstolo. Pode falar. No caso do espírito sugador, eu posso repreender nas minhas orações? Ou só quando eu sentir alguma coisa? Só quando você sentir. Tá. Os primeiros sintomas a gente sente no corpo. Você está bem. Às vezes eu durmo cansada e acordo pior ainda. Acordo cansada, pesada. É o espírito sugador. Às vezes eu vou para a escola bíblica, cochilo mais do que outra coisa. A aula sai toda e eu não ouço nada. Exatamente. Há um espírito aí que está te sugando. Entendeu? Aí agora você está tendo a oportunidade de aprender como repreender esse espírito aí. Lembrando, Amém. Claro, irmão, deixando bem claro. Não fala assim, o espírito é com você. Esse espírito não está dentro de nós. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo. Entenda. Esses espíritos agem fora. Porque eles não podem entrar para dentro de nós por causa do Espírito Santo que está conosco. Então, eles nos atacam por fora. Entendeu? Certo, Eles entendi. lançam
a seta deles é por fora e acaba nos atingindo. Então nós precisamos ter sabedoria e discernimento para agir contra esses espíritos. Então por isso que é bom a mentoria, por isso que é bom uma pessoa espiritual para estar nos explicando, para estar nos ensinando, para nos ajudar, porque não é fácil não. Não, é maravilhoso demais. Essa Não é mentoria. fácil não, é bom estar sabendo das coisas. Então, minha irmã, comece a repreender esse espírito no dormir e no levantar. Agora a senhora está sabendo, repreenda no nome de Jesus, eu te repreendo. Todo espírito sugador de energia, eu te repreendo no nome de Jesus. Você tem que repreender, você vai ver que tudo vai mudar. Porque para levantar da cama, rapaz, é uma guerra, viu? Jesus. Convide o Espírito Santo, minha irmã, para deitar contigo, para levantar contigo. Em nome de Jesus. Convide o Espírito Santo, chame ele e repreenda o espírito sugador de energia. Porque tem. Em nome de Jesus. Eu tem creio. sugado muita energia de muitas pessoas. Maravilha, apóstolo. Muito obrigado. Deus abençoe. Então é isso aí, meus irmãos. É isso aí, glória a Deus. Eu queria que todos fizessem perguntas, tirassem suas dúvidas, né? Mas, glória a Jesus. Mas é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês que ficou aqui conosco até essa hora. Glória a Jesus, tá? Eu creio que vocês aprenderam nessa noite. Que pena que nem todos participam das mentorias, né? Que pena. Tem 60 e poucas pessoas no grupo aí. Que penas que bem pouca assiste a mentoria, não é verdade? Bem pouco. Tem interesse de aprender. Olha aí que mentoria bacana é essa aí, que ajuda a gente a crescer, que ajuda a gente a se livrar de certas coisas. Mas o diabo, irmão, coloca na mente das pessoas para não participar. O diabo cria a situação para as pessoas não ter tempo. Não vou ter tempo não. Aí perde, mamãe. Perde. Porque aqui ao vivo é diferente de que assistir depois. É muito diferente. Muito diferente de depois você dizer, não vou, depois eu assisto. Aí você está dando uma despertinho, aí Deus não trabalha assim. As coisas não vão funcionar para você assim. Querendo pegar já o fácil. Aí não vai assim. Tem que ter o sacrifício. O sacrifício é exatamente essa hora aí, ó. Olha que hora é essa. 12 horas agora em ponto. Vocês aqui. O que é que vocês estão fazendo aí? Gerando um sacrifício da fé. O que é que vocês estão fazendo? Eu e você está fazendo esse lançamento. Alimentando o Espírito. Exatamente. Vocês estão fazendo isso. Então estão recebendo de Deus. Mas aqueles que vão assistir a live depois, que sacrifício eles fez? Nenhum. Eles vão ouvir a live, mas não vai gerar nada. Porque eles não ouvem o sacrifício. E Deus, irmão, Ele é detalhista nessas coisas. Quem pensa que Deus não é detalhista, quem pensa que Deus não observa isso, está enganado. Ele observa nos mínimos e mínimos detalhes. Então aquele que fica usando desperto, quer pegar as coisas, já não faz. Tudo já direitinho, já tudo pronto, e não quer gerar um sacrifício, está perdendo tempo. Entendeu? Mas glória a Deus por vocês, glória a Deus por cada uma de vocês aí, que está aqui comigo até essa hora, ouviu, está aprendendo, está confiando na minha pessoa, glória a Jesus, está acreditando no meu ministério, está confiando, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês por isso, em nome de Jesus. Vou continuar orando por vocês, peço também que vocês continuem orando por mim, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar por vocês. Hoje quem vai orar por vocês é eu. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Estarei abençoando a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que eu vou estar orando por você, pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Aleluia.
O nosso Deus é bom e maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Toda honra, toda glória é dado para ti, Senhor. Toda exaltação é dado para ti, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir, pelo teu operar, pelo teu manifestar. Obrigado, Espírito Santo, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Eleva os meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Espírito Santo, eu te louvo e te glorifico, meu Pai, porque toda honra e toda glória, todo louvor é dado a ti. Obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, por estar andando na tua presença. Obrigado por estar falando. Obrigado por estar enxergando. Obrigado por estar ouvindo. Obrigado por estar de pé diante de ti. Obrigado pelo chamado, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem me alimentado. Obrigado pelas vestes que o Senhor tem me vestido. Obrigado, Espírito Santo, por os filhos, pela esposa. Obrigado por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa mentoria. Obrigado por esses irmãos, Senhor, que o Senhor enviou para ouvir-me, cada um deles. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te glorifico por essa família, Senhor, que o Senhor colocou sobre o meu ministério. Obrigado por cada uma. Obrigado por cada um, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, Pai, por tudo isso que o Senhor tem promovido, Senhor, no meu ministério. Obrigado, Jesus. Obrigado pela casa de oração. Obrigado por esse ministério, pelos obreiros. Por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Por todas as coisas que o Senhor tem promovido aqui nesse ministério. Obrigado, Jesus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Obrigado pela unção que o Senhor me deste. Obrigado pelas curas que o Senhor tem promovido através de mim. Obrigado por tudo, Pai. Pelas revelações, pelas profecias, por tudo que o Senhor tem promovido sobre a minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Agora eu oro por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa mentoria comigo. Espírito Santo, vá de encontro às tuas filhas. Vá de encontro aos teus filhos, Espírito Santo. Pai, traz sabedoria, traz unção, traz discernimento para cada uma delas, para cada um deles, Espírito Santo. Espírito Santo, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua alegria, derrama a tua paz sobre cada uma das tuas filhas, dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pai, coloca o capacete espiritual em cada um. Coloca as tuas armaduras sobre os teus filhos. Coloca a tua palavra nos lábios dele. Prepara os pés, prepara as mãos, Senhor. E envia os teus filhos para anunciar a tua palavra. Coloca a sabedoria nos lábios, dê entendimento para cada uma delas, para cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu repreendo todo espírito sugador,
de energia. Eu repreendo esses espíritos no nome de Jesus. Pai amado, nos carregue da tua unção, nos carregue do teu amor, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nos ajude, meu Pai, nos ajude, meu Pai, a nos alimentar o Espírito Santo com o caráter, com a bondade, com o amor, com a honestidade. Nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus, ter um bom caráter, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nos ensina o caminho certo, nos ensina, Espírito Santo, aleluia, pregoar a tua verdade, aleluia, nos conduza ao caminho verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Eu abençoo cada família, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo os seus netos, eu abençoo os primos, parentes, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo toda a sua família, eu abençoo a sua vida espiritual, em todas as áreas, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo cada um de vocês, cada uma de vocês, em nome de Jesus Cristo, que a luz do Espírito Santo te alcance, que a luz do Espírito Santo alcance a tua família, que a luz do Espírito Santo alcance os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Papai querido, liberta aquele que precisa de libertação, transforme aqueles que precisam de transformação, cura aquele, Senhor, que precisa de ser curado, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu libero uma palavra profética, que toda a sua família venha servir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Para você e eu dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu libero essa palavra profética para cada um de nós nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, que assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ficamos combinados assim. Eu continuo orando por vocês e vocês continuam orando por mim. Você sabe, eu necessito da oração dos irmãos. Lembrando, fique conectado nas nossas lives que nós fazemos. Sempre nas lives tem experiência, tem coisas novas que o Espírito Santo traz. Então, irmão, fique ligado conosco, fique atento. Aqui vocês só vão aprender mais e mais, em nome de Jesus. Shalom, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, e que você assista essa live mais uma vez, e pratique tudo aquilo que você ouviu aqui neste lugar, em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço. Shalom, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você acabou de acompanhar aí a mentoria de 2024, 12 horas e 12 minutos. Assiste essa live e se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Tá bom? Deus, Ele é contigo. Forte abraço. Até a próxima live, se Deus permitir. A Igreja Missionária Casa de Oração tem a honra de convidar você e toda a sua família para participar dos cultos de curas, milagres e libertações. Na cidade de Mutuípe, na Avenida do Cruzeiro. Em Ubaíra, na Rua da Sapucaia. Em Laje, na Rua Calabar. Mais informações, procure a assessoria do apóstolo Hamilton Lima. Contato 759-8820-4716. Venha buscar o seu milagre.